Olá, meus caros, bom dia a todos. O objetivo da aula de hoje é continuar a apresentar as informações que foram iniciadas na aula passada acerca dos dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, levado a cabo pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, entre os anos de 2006 e 2012. Como vocês se recordam da aula da semana passada, eu havia terminado a nossa discussão naquela ocasião comentando com vocês sobre o consumo de álcool no Brasil. Ficaram faltando alguns dados epidemiológicos e estatísticos importantes sobre esse hábito de muitos brasileiros, que é o consumo de álcool e as repercussões do abuso dessa substância nas várias esferas da vida do indivíduo. Então, segundo o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, 32% das pessoas, cerca de 21,8 milhões de brasileiros que bebem, já referiram não ter sido capazes de conseguir parar depois de começar a beber, o que é uma indicação nítida da capacidade que o álcool tem de se tornar uma substância de abuso, como eu havia comentado com vocês na aula da semana passada. Cerca de 10% dos participantes do estudo referiram que alguém já se machucou em consequência do seu consumo de álcool. 8% admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial no seu trabalho. 4,9% dos bebedores já perderam o emprego devido ao consumo de álcool e cerca de 9% admitiram que o uso de álcool já teve efeito prejudicial na sua família ou relacionamento. Então, vocês vão observar no dia a dia da prática profissional que grande parte dos problemas psicossociais que os futuros pacientes de vocês vão apresentar estarão relacionados em grande medida e numa quantidade cada vez maior de pessoas associados ao uso e, na verdade, ao abuso de bebida alcoólica. Daí a importância desses dados justamente para que sejam planejadas políticas públicas voltadas para a prevenção do consumo e, eventualmente, do abuso de bebida alcoólica, não é? Como eu havia comentado com vocês também na semana passada. Agora eu vou apresentar a vocês alguns dados relativos à associação do álcool com determinados comportamentos que podem ser considerados perigosos ou arriscados. Inicialmente, consumir álcool e conduzir um veículo, não é? Então, vocês estão observando, pessoal, que no total, cerca de 27,5% das pessoas em 2006 conduziam um veículo após o consumo de bebida alcoólica. Houve uma diminuição nesse percentual em 2012, sendo que 21,6% das pessoas amostradas relataram conduzir um veículo após o consumo de álcool. O dado epidemiológico mais interessante nesse sentido está na diferença de sexo. Vocês estão observando nitidamente aí nos gráficos que os homens têm uma tendência significativamente maior de conduzir um veículo após o consumo de álcool do que as mulheres. Então, vocês já podem imaginar que no caso específico dos homens, o consumo de álcool está frequentemente associado à condução de um veículo. E, sem dúvida nenhuma, isso é um fator de risco para a ocorrência de acidentes de trânsito, eventualmente com ferimentos e até mesmo óbito, né? Os dados são bastante significativos. Vocês estão observando que em 2006, 33,7% dos homens amostrados relataram conduzir um veículo após o consumo de álcool. Esse percentual caiu 6 anos depois para 27,3%, sendo que, no caso das mulheres, os dados mostram apenas 8,6% em 2006,
que caiu para 7,1% em 2012. Então, está havendo uma tendência de queda em relação à condução de veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Com relação à posse de arma de fogo, as informações trazidas pelo segundo levantamento nacional de álcool e drogas são as seguintes. Cerca de 8% das pessoas referiram ter posse de uma arma de fogo. Qual que é a distinção importante que vocês devem fazer, meus caros? A posse e o porte de uma arma de fogo, né? A posse é o fato de a pessoa ter à sua disposição, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua própria residência, né, uma arma de fogo. Então, cerca de 8% da população amostrada possuía, né, no momento do estudo, uma arma de fogo. Sendo que desse total, né, nós temos aí uma parcela dos homens. Então, dos homens entrevistados, 10% apresentam arma de fogo, apresentam posse de uma arma de fogo, que é uma característica considerada especificamente masculina, né? Ainda na nossa cultura, a posse de arma de fogo, em que pese o fato de progressivamente, né, cada vez mais mulheres estarem se capacitando para o uso, não é, desse instrumento que é a arma de fogo. No entanto, pessoal, o que o Lenad tem a ver, né, com arma de fogo? Da mesma maneira que consumir bebida alcoólica e dirigir um veículo automotor em seguida é um comportamento de risco, a mesma coisa ocorre em relação à utilização de arma de fogo, não é? Evidentemente. Então, considerando que cerca de 2,5% da população anda armada, relata andar armada, desse total, né, dos homens especificamente, 5% relataram andar armados, observa-se que desse total nós teríamos 9% de homens bebedores problemáticos que relataram andar armados. Sendo que desse percentual, se nós fizermos um recorte, né, como o estudo realizou, levando em consideração apenas a faixa etária mais jovem, ou seja, menor de 30 anos de idade, observem que os homens bebedores problemáticos que referiram andar armados, esse percentual chegou a 10,3%. Então, do ponto de vista estatístico, realmente é um percentual relativamente preocupante em função do fato de a pessoa, sob efeito de bebida alcoólica, ter um menor discernimento da situação, um menor controle de impulsos, né? Como eu tinha comentado com vocês na nossa aula anterior sobre esse tema, que uma das principais repercussões do consumo de bebida alcoólica para os processos mentais é justamente a perda da capacidade de controle de impulsos, que é realizada por estruturas situadas na região do nosso lobo frontal. Como o álcool tem um efeito inibidor do sistema nervoso central e a intoxicação de álcool afeta sobremaneira a região do lobo frontal, não é? Região do córtex pré-frontal, córtex órbito-frontal, que são regiões importantes no controle da impulsividade, observa-se, portanto, que o consumo de bebida alcoólica está diretamente relacionado à redução da capacidade de controle de impulso. Agora, observem junto comigo, meus caros, se a pessoa tem a sua capacidade de tomada de decisão diminuída, o seu discernimento e consciência da situação diminuídos, a sua capacidade perceptual prejudicada e, sobretudo, o seu controle de impulsos também prejudicado pela intoxicação por álcool, sem dúvida nenhuma que uma pessoa que anda armada nessas circunstâncias coloque em risco não só a si mesmo, mas, inclusive, a integridade física de outras pessoas. Tá? Então, essa foi a ideia do segundo Lenad ao incluir essas informações com relação à questão da arma de fogo, né? É muito importante frisar
que a arma de fogo, assim como qualquer outro instrumento, não depende para se tornar um instrumento perigoso da forma como o usuário vai utilizar esse instrumento. Então, uma pessoa alcoolizada não teria condições de manusear, portar e eventualmente utilizar um instrumento potencialmente perigoso como uma arma de fogo. Evidentemente que o mesmo se aplicaria à operação de uma máquina pesada, à condução de um veículo automotor e até mesmo a manipulação de instrumentos pérfuro-cortantes. Não é? Uma pessoa sob efeito de álcool não tem as habilidades psicomotoras necessárias e, do ponto de vista de controle de impulso, também necessárias para manipulação desse tipo de instrumento ou de objeto. Tá certo, meus caros? O que se constitui, claro, num problema não só de saúde pública, mas também de segurança pública. Não é isso? Então, vocês estão vendo que nesse caso em potencial, que esse caso apresenta um potencial de risco bastante elevado. O fato de as pessoas consideradas bebedores problemáticos são aqueles que efetivamente abusam do consumo de bebida alcoólica também relatarem andar armados. Então, esse é um dado particularmente preocupante, principalmente se considerarmos, do ponto de vista legal, né, que o Estatuto do Desarmamento já estava em vigor no período de realização da pesquisa. Não é? Então, isso torna esse tipo de informação ainda mais relevante. Vamos na sequência, meus caros? Lembrando que a qualquer instante vocês podem realizar os seus comentários, né, suas retirada de dúvidas, se for o caso, utilizando os recursos ou do chat ou até mesmo oralmente, não é? A qualquer instante, meus caros. Não se preocupem em interromper. Bom, informação relativa ao envolvimento em brigas com agressão física. Na população em geral, esse tipo de comportamento ele foi relatado por 2,6% das pessoas, sendo que, em termos, né, de diferença de sexos, né, entre os homens, 3% já se envolveram em brigas com agressão física, sendo que, por sua vez, desse total, né, nós vamos ter os homens com menos de 30 anos, cerca de 6% dos homens com menos de 30 anos já se envolveram em brigas com agressão física. Quando o recorte vai sendo cada vez mais específico, né? Homens, bebedores problemáticos com menos de 30 anos, meus caros, olha o salto em termos de percentual. Então, salta de 6% em geral para 27% dos homens bebedores problemáticos com menos de 30 anos. E se vocês observarem, olha a comparação com outros dados, né? Pessoas que já experimentaram alguma substância ilícita de forma geral, que não seja o álcool, né? Nesse caso, saltaria para 44% o envolvimento em brigas com agressão física. E quando se foca especificamente no uso de cocaína, vocês estão observando que o percentual ele sobe para 57%. Muitas pessoas, portanto, poderiam fazer a seguinte analogia e chegar à seguinte conclusão, melhor dizendo, né? Então, que as substâncias ilícitas, e especificamente a cocaína, seriam substâncias que colocam a pessoa numa situação de risco de se envolver em brigas com agressão física muito maior do que o álcool. De fato, se nós considerarmos a questão estatística, não é? Existe uma diferença estatística importante entre os indivíduos que consomem álcool e se envolvem em brigas com agressão física e os indivíduos que experimentaram substância ilícita ou especificamente cocaína e se envolveram em brigas com agressão física. No entanto, devemos nos lembrar que em termos percentuais e também em termos de números absolutos, o consumo de substância realizado, né, pelas pessoas com mais frequência é com álcool, como eu havia mostrado na nossa aula anterior, né, que a maioria das pessoas entrevistadas pelo LENAD
já fizeram consumo de bebida alcoólica ou fazem uso de bebida alcoólica constantemente, sendo que o mesmo não acontece com as substâncias ilícitas. Portanto, esse dado é particularmente preocupante porque o álcool é muito mais difundido, não é uma substância ilícita e é uma substância culturalmente aceita, não é? Então, o que torna ainda mais necessária durante a realização de alguma eventual palestra que vocês, em termos de atividade comunitária, né, vierem a ser chamados a fazer, ou até mesmo em atividades de prevenção também no âmbito, né, da medicina social comunitária, que vocês possam alertar as comunidades nas quais vocês vão realizar essas atividades de educação e prevenção em saúde com relação ao risco do consumo de álcool. Evidentemente que vocês vão citar as outras substâncias ilícitas, mas não deixem de enfatizar o risco potencial que o consumo de álcool, e particularmente o abuso do consumo de álcool, traz em toda uma série de esferas da vida da pessoa, né? Condução de veículo, utilização de arma de fogo, envolvimento em brigas com agressão física. Daqui a pouquinho vou trazer dados relativos a também a violência doméstica. Tá certo, pessoal? Tá aí, inclusive, essa sequência de dados sobre violência doméstica, né? Segundo o levantamento, cerca de 22% dos entrevistados relataram terem sido vítimas de violência física na infância. Gente, isso perfaz 30,2 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. É bastante gente que vivenciou esse cenário de violência física na infância. Sendo que, desse percentual de pessoas que foram vítimas de violência na infância, cerca de 20% dessas pessoas foram agredidas fisicamente por alguém que havia bebido, ou seja, cerca de 6 milhões de pessoas. Então, vocês estão observando que o álcool ele é importante na situação de violência física na infância. Com relação à questão da violência doméstica, que nesse caso é a violência, né, contra um parceiro ou parceira de convívio, contra um cônjuge, né, contra uma pessoa com a qual o outro indivíduo mantém um relacionamento afetivo estável, casamento, um namoro, no qual as pessoas coabitam, né, as pessoas vivem juntas, uma união estável, enfim, independente da forma jurídica, né, com a qual as pessoas possam ser classificadas, na maneira como elas convivem do ponto de vista marital, né, do ponto de vista de relacionamento, a violência doméstica está fortemente associada à violência contra outra pessoa com a qual se convive, em termos, né, de relacionamento afetivo estável ao longo de um determinado período de tempo. Então, nesse Professor, caso, pois não, minha cara, fique à vontade para comentar. é que eu ouço, mas eu não sei se tá certo, queria até a opinião do senhor, que tem muita gente que vive em um relacionamento abusivo, só que, tipo, não tem coragem de sair porque, tipo, na infância, a própria pessoa conviveu com uma pessoa que era abusador, por exemplo, o pai era alcoólatra, aí foi lá e casou com um homem, e esse homem também tem o hábito de alcoolismo. Que ele, por exemplo, que a mulher na história de vida conviveu tanto com isso, que ela não consegue, vamos dizer assim, desligar, sabe? Faz sentido? É assim mesmo ou tá errada essa fala? Excelente a sua pergunta, minha cara. Faz sentido em alguns casos, sem dúvida. Tanto a literatura quanto a experiência clínica mostram que, de fato, em algumas circunstâncias, né, no caso específico, a mulher, no momento em que ela teve um histórico de vida, de convívio com abusadores de bebida crônicos, né, particularmente com relação ao alcoolismo, existe, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de que haja esse fenômeno que você comentou, sim. Não é, digamos, uma regra, não é um padrão, mas é algo que, infelizmente, eventualmente acontece.
Da mesma forma que pessoas que foram submetidas a abuso físico durante a infância, quando se tornam adultas, eventualmente reproduzem nas suas relações interpessoais, familiares, né, a, a agressão física, isso acontece basicamente por meio de um processo que foi bastante descrito por uma corrente de estudos na psicologia da personalidade, que é a chamada teoria da aprendizagem social da personalidade, cujo principal autor é o psicólogo canadense Albert Bandura. Nos estudos conduzidos por esses psicólogos associados, não é, a essa teoria da aprendizagem social da personalidade, as pessoas elas tendem a aprender comportamentos com modelos, ou seja, as pessoas aprendem a se comportar observando o comportamento de outras pessoas e, particularmente, observando as consequências do comportamento de outras pessoas. E talvez um dos dados mais preocupantes dos estudos conduzidos pelo professor Bandura e por outros autores associados a essa teoria da aprendizagem social da personalidade, seja o fato de que você pode aprender comportamentos violentos mesmo que você observe o modelo de agressão sendo punido e mesmo que você não tenha nenhum tipo de relação afetiva com esse modelo de agressão. Trocando em miúdos, se você cresce num lar no qual ocorre violência doméstica, mesmo que você se sinta particularmente afetado por isso, do ponto de vista afetivo, mesmo que você deteste a pessoa que esteja perpetrando essa violência no ambiente doméstico no qual você se desenvolveu, existe uma grande possibilidade de você ter aprendido a se comportar de maneira violenta. Então, quando essa pessoa vai se relacionar, qual é o padrão de conduta que ela aprendeu, ainda que inadvertidamente? O padrão de violência. Então, da mesma maneira, alguns autores vão afirmar que isso pode acontecer numa circunstância como essa que você comentou, minha cara Júlia. Ou seja, a pessoa foi criada num lar no qual havia uma figura que consumia de forma abusiva bebida alcoólica, essa pessoa, observando o comportamento, ela, de uma certa maneira, não aprendeu de outros modelos, que seriam outras pessoas adultas no convívio familiar dela, como lidar com uma situação como essa. Não tendo aprendido como lidar com uma situação como essa, quando essa pessoa se torna adulta e ela mesma se envolve num relacionamento afetivo com alguém que apresenta problemas de consumo abusivo de álcool, essa pessoa não tem os recursos cognitivos apropriados para poder lidar com a situação. E aí, infelizmente, o que acontece, minha cara Júlia? Sua pergunta é muito pertinente, porque essas pessoas elas costumam ser alvo de críticas. Muita gente vai virar e vai apontar o dedo para elas de uma maneira extremamente cruel, dizendo assim: ah, mas por que você não abandona esse relacionamento? Por que você simplesmente não deixa essa pessoa que abusa de substância alcoólica e se comporta de uma maneira violenta com você? Não é tão simples. Tem toda uma série de fatores que fazem com que especificamente uma mulher permaneça em um relacionamento abusivo. E um dos fatores é justamente esse que você comentou. O fato de essa mulher ter convivido ao longo da infância, né, num lar no qual havia alguma figura como um pai, um tio, um padrasto, né, abusador de álcool. Então, respondendo objetivamente a sua questão, né, de forma sintética, sim, isso seria possível, viu, minha cara? Mas não é um padrão, não é algo que seria, vamos dizer assim, uma regra. Tá certo, minha cara? Acabei falando bastante, né, de muitos estudos, muitas coisas, e não sei se eu acabei respondendo de maneira clara para você. Ficou um pouquinho mais esclarecida essa questão? Ficou sim, professor. Obrigada. Excelente. Eu que agradeço a sua pergunta, extremamente interessante, que permitiu até comentar sobre algo além, né,
daquilo que eu tenho trazido nessas duas últimas aulas sobre o levantamento nacional de álcool e drogas. Mas a sua pergunta é extremamente pertinente, porque vocês, como futuros profissionais de saúde, precisam investigar as questões familiares do paciente, justamente para detectar esse tipo de vivência, né, complicada, abusiva, num contexto tóxico, justamente para poder lidar com o paciente de forma mais apropriada, não é? E até mesmo prever as reações do paciente diante de certas circunstâncias, né? E aí vocês estão observando, pessoal, que desse percentual, né, de pessoas que foram vítimas de violência doméstica, como eu comentei, em 50% dos casos o abusador havia bebido, o que é um dado assustador, que mostra que realmente o abuso de bebida alcoólica é um fator de risco que predispõe à violência doméstica. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês que estão acompanhando a aula, justamente para verificar como é que vocês estão compreendendo a relação entre o mecanismo de ação do álcool, né, em termos farmacológicos, e os comportamentos de risco subjacentes à intoxicação por essa substância, que seria o seguinte. Pessoal, que tipo de relação vocês conseguem fazer entre o abuso de bebida alcoólica, o mecanismo de ação do álcool e esse dado particularmente preocupante de que cerca de 50% das pessoas que relataram violência doméstica na sua história de vida terem também relatado que o abusador era uma pessoa que havia consumido bebida alcoólica antes, eventualmente durante o cometimento da violência doméstica. Qual é a relação que vocês fazem entre esses três fatores? Ou seja, o mecanismo de ação da substância, na verdade, dois fatores, né? O mecanismo de ação da substância e o comportamento agressivo, violento em termos domésticos. Como é que vocês fazem essa relação? Que o álcool, ele influencia completamente, né, professor? E como isso aconteceria, minha cara, do ponto de vista do mecanismo de ação? Você conseguiria estabelecer uma relação entre a maneira como o álcool funciona no nosso sistema nervoso, né, de forma genérica, obviamente, e esse tipo de comportamento agressivo? Pra ser sincera, professora, eu faltei a última aula. Então, nesse caso, eu vou fazer uma breve revisão, viu, minha cara? Muito obrigado por você ter esclarecido. Professor, Pois não? poderia dizer que é pelo fato do álcool ter a capacidade de alterar também a consciência, a questão da perspectiva de realidade, assim, quando ele começa a ser absorvido e atinge o cérebro, pelo mecanismo de deixar a pessoa eufórica e tudo mais, ele tende a desenvolver também a questão do lado agressivo da pessoa e às vezes acontecer esse caso de abuso. Excelente, minha cara. Esse é um bom começo, digamos assim, né? Para o estabelecimento da relação entre mecanismo de ação e comportamento violento e agressivo. Só que eu gostaria de detalhar aquilo que você comentou, né? E aproveitar e já fazer uma breve revisão sobre o que eu comentei na semana passada. Como você falou muito bem, minha cara, o consumo de álcool vai afetar o funcionamento do sistema nervoso central. De que maneira? O mecanismo de ação do etanol, né, do álcool, ele basicamente se dá pelo agonismo do ácido gama-aminobutírico. Vocês ou já aprenderam ou ainda vão aprender, né, nas disciplinas lá do eixo de morfofuncional, especificamente na parte de neurofisiologia, que um dos neurotransmissores inibitórios mais comumente observados no sistema nervoso central é justamente o GABA, o ácido gama-aminobutírico. O álcool, e eu não vou entrar nos detalhes farmacológicos, evidentemente, né, que vocês vão estudar isso também na disciplina específica de farmacologia,
Mas o álcool, bem a grosso modo, ele vai atuar influenciando os receptores do GABA na membrana dos neurônios de determinadas regiões do nosso sistema nervoso. Então, ao atuar nesses receptores, facilitando, portanto, os efeitos do ácido gama-aminobutírico, né, os efeitos do GABA, que são inibitórios, o álcool promove uma inibição do sistema nervoso central. O álcool tem efeitos depressores no sistema nervoso central. E aí, minha cara, você comentou muito bem que o álcool ele produz, a princípio, efeitos euforizantes. A pessoa se sente mais eufórica, a pessoa se sente mais solta, mais desinibida. E esse é o ponto que eu gostaria que vocês não se esquecessem. Se o álcool é uma substância psicoativa depressora do sistema nervoso central, na verdade não era para o indivíduo ficar mais inibido, não era para o indivíduo ficar mais retraído, não era para a pessoa ficar mais na dela quando ela consome álcool, ou seja, tudo o contrário daquele perfil, né, que eu estou comentando com vocês, de comportamento de risco para violência, né, para agressão e tudo mais. Por que o álcool está envolvido com isso se é uma substância depressora do sistema nervoso central? Mas é justamente por ser uma substância depressora do sistema nervoso central e considerando que inicialmente o álcool ele vai produzir os seus efeitos em estruturas do telencéfalo. Então, o mecanismo de ação do álcool ele é o que se chama de mecanismo top-down, ou seja, das estruturas superiores do nosso encéfalo para as estruturas mais antigas, digamos assim. Então, em termos ali da classificação embrionária do sistema nervoso, né? Vocês vão se recordar, caso vocês já tenham aprendido isso lá na neuroanatomia, etc., que em termos de formação do sistema nervoso central a partir daquele desenvolvimento, né? Placa neural, tubo neural, proliferação das células, blá, 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 nós vamos ter, durante a formação do encéfalo, né, no embrião humano, a parte mais primitiva, ou seja, aquela parte que é produzida, digamos, primeiro na nossa ontogênese, né, no nosso desenvolvimento embrionário, são as estruturas do rombencéfalo, bulbo, ponte, cerebelo, né? Posteriormente, vai se desenvolver o mesencéfalo, que no futuro vai dar origem ao tecto, né, ao tegumento, ao próprio mesencéfalo, né, na classificação já do embrião, já na classificação do encéfalo desenvolvido, né, no embrião, e esse tecto e esse tegumento acabam formando ali parte das paredes que vão formar futuramente alguns dos ventrículos, né? Então, o mesencéfalo não tem lá uma importância tão grande nesse caso específico que eu estou comentando de intoxicação pelo álcool. E, posteriormente, vai se formar o prosencéfalo. O prosencéfalo, por sua vez, começa o desenvolvimento dele no diencéfalo, que constitui aquelas estruturas que estarão diretamente vinculadas à questão emocional, né? À questão da expressão das emoções, regulação de determinados processos, particularmente processos homeostásicos, né? Porque no diencéfalo nós temos uma estrutura fundamental para o controle da homeostase, que é o hipotálamo, né? E outra estrutura que é fundamental, porque funciona como roteador, né, distribuidor de sinais daquelas aferências, né, aquelas informações sensoriais que chegam ao sistema nervoso central por meio dos neurônios sensitivos ou aferentes, né, conectados aos diferentes receptores e tal, e órgãos sensoriais do nosso organismo. Mas aí eu finalmente chego na parte que nos interessa, que é o telencéfalo. No telencéfalo tem as circunvoluções, subdividido naqueles lobos, né? Lobo frontal, parietal, temporal, occipital e abrindo-se, né? O sulco lateral, o fissura de Sylvius, você vai encontrar a ínsula, né? Que é o quinto grande bloco, digamos assim, do nosso encéfalo. Então, o álcool ele começa a atuar do telencéfalo para o rombencéfalo.
Então, por isso que, num primeiro momento, já que o telencéfalo abriga as nossas funções mentais superiores, o telencéfalo abriga os nossos processos cognitivos básicos, que incluem, né, principalmente, tomada de decisão, que são as funções executivas, controle de impulsos. Olha aí, pessoal. Aquilo que você comentou, minha cara, sobre a pessoa ficar mais eufórica, mais desinibida e tal, isso acontece porque a região do sistema nervoso associada ao controle dos nossos impulsos é uma das primeiras regiões a sofrer os efeitos depressores do álcool. Então, o que isso significa? A pessoa começa a ingerir a substância alcoólica, inicialmente, ela vai fazer efeito nessas regiões frontais. Córtex pré-frontal, córtex orbitofrontal e tal, estruturas diretamente associadas ao nosso controle de impulsos. Então, quando essas estruturas estão ativadas, nós temos maior capacidade para controlar os nossos impulsos, de qualquer natureza. Seja de, eu sou uma pessoa muito inibida socialmente, eu tenho dificuldade para conversar com as pessoas. Mas aí, quando eu bebo um shot, né, de um destilado, ou eu tomo ali uma long neck, né, de uma cerveja, ou eu tomo ali meia taça de vinho, aí eu já fico mais soltinho, tenho mais coragem de conversar com as pessoas. Agora, vocês sabem explicar por quê? Porque nessa fase inicial do consumo de álcool, como o mecanismo de ação é de agonismo do GABA, né, de facilitação dos efeitos desse neurotransmissor inibitório, e a substância ela vai atuar inicialmente nessa região das funções mentais superiores, particularmente controle de impulsos, por isso que a pessoa fica mais desinibida, porque ela perde parte do controle de impulsos, né? Essa região é inibida, não é? Pelo favorecimento dos efeitos do GABA. Então a pessoa fica mais desinibida e tal. Isso aí, gente, é o uso social do álcool. É por isso que o álcool é utilizado pelas culturas humanas de várias partes do nosso planeta há milênios, por conta dessa propriedade desinibidora. Agora, vejam só, a partir do momento em que a pessoa começa a ampliar o consumo de maneira abusiva, o que vai acontecer, gente? Ela perde o controle de impulso. Então, essa pessoa se torna mais suscetível aí entra aquilo que você falou muito bem, né, cara? Aquela questão de perda do discernimento da realidade. Ela começa a ter uma visão distorcida do que está acontecendo. Vamos pensar num contexto de convívio doméstico, né? Vamos pensar em termos de convívio com esposa, filhos, ou marido e filhos, etc. Né? O que acontece? Se a pessoa tem uma perda do discernimento da realidade, da percepção da realidade, e simultaneamente ela tem a perda do controle de impulsos, se ela fizer uma interpretação equivocada do que está acontecendo na realidade dela, por exemplo, ela interpreta que uma fala do parceiro ou parceira foi ofensiva. Se ela perdeu o controle de impulso, gente, o que ela vai fazer? Eventualmente ela vai agir com agressão. Ela vai agir de forma violenta, porque ela perdeu a capacidade de controle de impulso. Então, eu gostaria que vocês ficassem muito com essa informação básica, né? Que o consumo de bebida alcoólica afeta nossa tomada de decisão e nosso controle de impulsos. Perdendo essas funções psicológicas superiores, a pessoa se torna suscetível, portanto, a realizar comportamentos de risco, como, por exemplo, a violência doméstica. Né? A pessoa acaba perdendo a capacidade de se controlar, que, tecnicamente, nós chamaríamos de perda da capacidade de controle de impulso. Ok, pessoal? Alguma dúvida específica sobre isso? Não, prof. Excelente, pessoal. E aí, evidentemente, que depois vocês vão aprender com mais detalhes lá na farmacologia, né? Que o álcool continua, então, atuando à medida que a pessoa vai bebendo. O álcool vai atuar em outras regiões do nosso organismo, né? Ali no lobo frontal, depois de realizar a inibição da parte frontal, né, do lobo frontal, que seria o córtex pré-frontal, córtex orbitofrontal, etc., o álcool começa a exercer seus efeitos em regiões, por exemplo, de planejamento motor.
áreas de programação motora, né? Que são as chamadas áreas pré-motoras e, posteriormente, a própria área motora, que fica ali na região do giro pré-central, né? E aí isso faz com que a pessoa comece a ter aqueles problemas que vocês observam nas pessoas que, ao longo, né, do consumo de álcool, continuam ingerindo cada vez mais bebida alcoólica, aumentando a intoxicação. E a pessoa começa a perder o controle da sua capacidade motora, né? É aquele momento que a pessoa começa a ter dificuldade para falar direito, né? A famosa língua mole, né, da pessoa que está consumindo bebida alcoólica. A pessoa começa a falar de um jeito esquisito, a pessoa começa a trocar as pernas, começa a tropeçar e tal, porque aí o álcool começa a atuar de forma mais global no encéfalo do indivíduo, até que a pessoa continua nesse consumo, continua nesse consumo, vai se chegar o álcool, né, perdão, o álcool acaba atuando sobre regiões fundamentais para o nosso controle de funções vegetativas, que ali, que seria a região do romboencéfalo. Aí é o momento em que a intoxicação por álcool pode levar a pessoa à inconsciência e, eventualmente, coloca a pessoa em risco de vida, né? Atuando ali sobre o romboencéfalo pode prejudicar o controle das funções respiratórias, controle de temperatura e por aí vai, né? Funções vegetativas de forma geral. Ok, pessoal? Vamos na sequência, então, agora que vocês aprenderam um pouquinho mais ou, de repente, vocês se recordaram do que vocês já aprenderam sobre como o álcool vai funcionar, né, no nosso sistema nervoso. Vamos aqui em frente, né, gente? Temos aí uma relação entre sintomas depressivos e bebedores problemáticos, que são aquelas pessoas que consumem o álcool de forma abusiva. Então, na população geral, no caso brasileira, a proporção de pessoas que apresenta sintomas depressivos é de cerca de 25%. Todavia, 41% dos bebedores problemáticos também apresentam sintomas depressivos. E aí entra uma relação bastante perigosa entre álcool, consumo de bebida alcoólica e suicídio. Por quê, gente? E aí, mais uma vez, eu vou pedir para vocês refletirem em termos de mecanismo de ação. Gente, o álcool, ele não compromete a nossa capacidade de tomada de decisão e de controle de impulso? Compromete. Compromete de que forma? Diminui, incapacita tanto a nossa capacidade de tomada de decisão quanto o controle de impulso. Então, para pensar junto comigo, pessoal. Uma pessoa que se encontra num quadro, né, de depressão, mas que ainda não desenvolveu fortemente a abulia, que é a falta de vontade de fazer as coisas, que é um dos componentes essenciais, né, da depressão. Mas a pessoa apresenta todos os outros sintomas que tradicionalmente acompanham esse quadro, não é? O sentimento de menos-valia, uma percepção catastrófica do mundo, uma dificuldade de enfrentamento das situações consideradas pela pessoa absolutamente impossíveis de serem lidadas, né? A pessoa sente que não tem recursos do ponto de vista cognitivo, comportamental, né, para poder lidar com aquilo que a pessoa considera fonte de sofrimento psíquico para ela, enfim, todas aquelas questões que eu já discuti com vocês, inclusive na fenomenologia do suicídio. Vocês vão lembrar lá daquelas aulas, né? Lá no outro semestre, inclusive, se eu não me engano, em que eu falava para vocês sobre a fenomenologia do suicídio, né? Aquele modelo dos 3 Is com relação à angústia, né? A pessoa percebe que a angústia que ela está sentindo é inescapável, interminável e intolerável. A intolerabilidade é o gatilho para o comportamento suicida. Então, se a pessoa já tem uma ideação suicida, que é um planejamento para se suicidar, meus caros, se ela consumir álcool, o que vai acontecer? O álcool predispõe a pessoa a colocar em prática a ideação suicida dela. Como? O álcool, ele não limita a capacidade de controle de impulso. Então, se a pessoa tiver o impulso, não, eu vou acabar com isso agora. Se ela está consumindo bebida alcoólica, ela eventualmente vai se engajar no comportamento ou na série de comportamentos
relacionados à sua fantasia, né, da ideação suicida, ao seu planejamento para por ter uma própria vida. Então, por isso que o álcool, gente, consumo de álcool é fator de risco para a ocorrência de suicídio. Justamente porque diminui a capacidade de tomada de decisão, pode levar a pessoa a tomar uma decisão fatal, né, num determinado momento, e cessa a capacidade, ou compromete, melhor dizendo, a capacidade de controle de impulso. Então, se a pessoa sentir um desejo muito forte de automutilação ou até mesmo de suicídio, ela efetivamente acaba cometendo esses comportamentos, realizando esses comportamentos sob efeito do álcool. Ok, pessoal? Então, olha a síntese dos resultados, né? Do segundo levantamento nacional de álcool e drogas em relação ao consumo de álcool, né? Embora não tenha aumentado a quantidade de pessoas que bebem álcool no Brasil, houve um aumento do comportamento de uso nocivo. É aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Na aula anterior, as pessoas, elas que bebem, elas progressivamente, o percentual dessas pessoas que faz um consumo de álcool mais acelerado, em doses maiores, em menor tempo, cresceu. Porque esse tipo de comportamento de beber, ele está diretamente vinculado ao abuso de álcool, né? Porque é muito diferente uma pessoa que passa a noite inteira bebendo, mas ela vai num ritmo, digamos assim, né? Então ela vai bebendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conversa, come alguma coisa, aí vai conversar com mais pessoas, dança, brinca, se engaja em atividades recreativas adultas, né? Aquela coisa toda, eventualmente até uma atividade sexual. Ou seja, a pessoa passa a noite inteira consumindo ali bebida alcoólica. Claro que ela vai ter que lidar com as consequências tanto fisiológicas, né, quanto eventualmente psicossociais desse padrão de comportamento. Mas o que tem sido preocupante e que o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas evidenciou é que tem aumentado um outro padrão de comportamento de uso de álcool, que é tomar bastante, ou seja, muitas doses num intervalo de tempo menor, o que faz com que os efeitos do álcool sejam potencializados, né? Então, isso é bastante prejudicial. Está relacionado com violência doméstica, está relacionado com acidente de trânsito, está relacionado com violência, né, de agressão física e por aí, de forma bastante significativa. Ok, gente? Olha só outra conclusão, né, aí da pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo. As mulheres são a população mais em risco, porque elas apresentam maiores índices de aumento entre 2006 e 2012 e bebendo de forma mais nociva. Vocês observaram na aula passada, né, gente, que eu comentei com vocês, que os resultados indicaram que as mulheres têm tido um aumento significativo tanto de número de mulheres que fazem uso de bebida alcoólica frequentemente, quanto de mulheres que consomem o álcool daquela forma que é considerada nociva, né? Que seria um grande número de doses em um período de tempo mais curto, né? Outra informação importante para resumir essa questão, né? Quase 2 a cada 10 bebedores consomem o álcool de forma nociva, sendo bebedores abusivos ou dependentes. E, ao mesmo tempo, houve uma diminuição no comportamento de beber e dirigir entre 2006 e 2012. Nós vimos isso, né, naquela síntese dos resultados, representados graficamente, né? E esse é um dos poucos resultados positivos que o levantamento evidenciou, né? Uma diminuição no comportamento de beber e dirigir. Mais síntese dos resultados, né? Quase 1 em cada 10 brasileiros possui uma arma de fogo, sendo que 5% dos homens andam armados. Este índice sobe para mais de 10% entre jovens que são bebedores abusivos. Quase 1/3 dos homens jovens bebedores abusivos já se envolveram em uma briga com agressão física no último ano. Este índice sobe para 57% entre os que também usam cocaína. Olha aí a mistura, né, das substâncias. Mais de 2 a cada 10 brasileiros
relataram terem sido vítimas de violência física na infância. Em 20% dos casos, os pais ou cuidadores que agrediram haviam bebido. E, finalmente, 6% dos brasileiros, ou das brasileiras, né, dos brasileiros de forma geral, tanto homens e mulheres, sofreram violência doméstica no último ano. Em metade desses casos, o agressor havia bebido. Então, essas são as, digamos, as principais, esses são, né, os principais resultados desse estudo em relação ao álcool, né? E era essa parte da informação que ficou faltando comentar com vocês na minha última aula sobre esse tema, viu, meus caros? Então, a partir de agora, eu vou abrir a possibilidade para que vocês possam esclarecer as dúvidas de vocês, possam realizar mais perguntas e, na sequência, eu vou utilizar parte do tempo, né, da nossa aula para comentar com vocês algumas questões relativas à atividade final, né, da disciplina de habilidades de pesquisa 2, aproveitando a presença de vocês. Tá certo, pessoal?